Sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio. Agora nós vamos conhecer um pouco mais da história do Josevaldo, advogado atuante nas causas trabalhistas, defendendo o trabalhador. Então, temos aí uma história muito legal para entender todo esse processo para ele chegar aonde ele chegou. Vocês vão conhecer um pouquinho da história dele. E quero deixar aqui já a casa aberta na nossa sala VIP. Josevaldo, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar esse convite para a gente poder compartilhar. Eu acabo conhecendo um pouquinho de vocês antes de fotografar, mas eu quero que também os outros conheçam e possam até se inspirar na sua história, que a gente, pelo menos para mim, também já é muito inspirador. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Érica. Eu que agradeço. É uma honra participar desse encontro que a gente agendou tem algum tempo e estava na expectativa, porque realmente eu queria bater esse papo e, enfim, e trocar essa ideia com você e mostrar para os seus seguidores aí, para as pessoas, um pouquinho dessa história. Verdade. Um pouquinho diferente do que a gente costuma ter por aí, eu gostaria de começar explicando mais sobre o que você faz hoje. Então, conte aqui um pouquinho mais no detalhe, já elucidei aqui um pouquinho, mas diga-nos mais sobre o teu trabalho, do que você faz hoje. Perfeito. Então, eu sou advogado trabalhista, especializado, né? Eu me posiciono no meu trabalho na internet como advogado de trabalhador, porque é um recorte que eu fiz do público por questão de identificação. Então, eu defendo trabalhadores, nenhuma objeção, nada contra o empresariado, né, o lado do patrão, mas eu me posiciono estrategicamente pelo lado do trabalhador. Então, do ponto de vista do mercado, do ponto de vista de identificação mesmo com a minha história, trabalhador. E é isso que eu tenho feito há mais de 10 anos. Me formei em 2005, comecei a advogar, na verdade, no início de 2007. Então, passei alguns anos tentando descobrir, né, qual era a minha vocação na advocacia, e com o tempo, né, o DNA foi se apresentando, né, e aí eu realmente descobri que fazer o que eu faço é realmente o que me dá satisfação e o que me move, né, digamos assim. E você faz isso com propriedade. Eu acompanho as suas redes sociais, depois a gente vai deixar marcado aqui também para as pessoas seguirem. Você faz isso com propriedade, você traz muitos temas, eu aprendo muito também com você, com os temas que você traz, que às vezes a gente nem faz ideia como empresário, né? E que são tão relevantes a gente levar em consideração no momento que a gente vai fazer uma contratação. Tem vários pontos que acabam entrando aí em divergência, então eu acho que para quem não conhece, vai seguir o Josevaldo, que tem muita informação muito legal. E me conta um pouquinho sobre quando a gente fala das causas trabalhistas, né? Tem muito caso, né, Josevaldo? Tem muita situação, e às vezes, pelo que eu vejo nas suas postagens, tem coisas muito absurdas também que acontecem, né? Ainda hoje, né? Tem, demais. Que a relação de trabalho, ela é uma relação antagônica, na verdade, né? Então, existe alguém que compra a mão de obra e alguém que fornece. E nessa relação, os interesses, muitas vezes, se atritam, geram um atrito. E aí é isso que justamente que faz nascer a necessidade do processo. Por quê? Porque as pessoas não conseguem se entender voluntariamente. Quando não consegue se entender, qual é o caminho? É justamente buscar os órgãos públicos, no caso, o Poder Judiciário, para pacificar essas questões. E aí, enfim, não tem fim, o conflito não tem fim. Né? Muito embora haja uma luta, muitas empresas busquem aprimorar suas práticas, tem empresa realmente que é séria, e tem trabalhador também que é sério, mas os embates são inevitáveis, né? E os números de processos que tem na justiça hoje não deixam mentir.
Então, e é aí que a gente entra, nós advogados, como ferramentas para auxiliar as partes na busca da resolução e da pacificação desses conflitos. Você acredita, pelos números e pela demanda, que a partir da pandemia para cá, isso veio piorando? Teve muito mais casos do que antes? Como que você pensa sobre isso? Na verdade, assim, a pandemia, ela meio que represou situações, represou a resolução de conflitos, por conta de toda aquela problemática das pessoas poderem ir e vir. E aí a própria justiça teve que criar mecanismos para continuar funcionando, criou o processo eletrônico, ele já existia, mas as audiências virtuais foram realmente, começaram a funcionar para valer, a experiência das audiências virtuais, mas mesmo assim houve muitas ações represadas, muita gente também não entrou com processo naquele período. Então, após a decretação do fim da pandemia, aí veio realmente um volume muito grande de ações e que ainda estão sendo administradas, né? Então, na verdade, a pandemia ela apenas segurou um pouco, foi um freio, né, Entendi. por conta de toda, né, aquele contexto. Mas você acredita que dentro das empresas, né, por conta dessas novas adaptações, porque também é um novo contexto para muitas pessoas, inclusive para as empresas, na questão de lidar com o trabalho híbrido, parte do escritório, parte em casa, home office. Você acredita que essa nova circunstância que a gente tem hoje, diferente daquela época, fez com que aumentassem também alguns casos a mais? Ah, os fenômenos de conflitos, eles surgem em decorrência das mudanças estruturais que o próprio mercado cria, né, das dinâmicas que acontecem, que são implementadas. Então, a gente tem experiências internacionais que são aplicadas aqui, que muitas vezes afrontam a legislação interna, então acaba, né, criando um clima azedo e gerando processo. No caso da pandemia, teve a questão do home office, que se fortaleceu muito. Então, as empresas criaram regramentos para o trabalhador trabalhar diretamente de casa, e isso gerou, né, conflitos novos, situações novas que até então, enfim, a lei já prevê, né, a questão do trabalho à distância, o trabalho remoto, mas situações impensadas aconteceram, né, e isso faz parte. Sim. E aí, agora, por exemplo, há uma situação meio que inversa, há uma tendência de voltar ao presencial, há uma certa pressão das empresas para fazer os trabalhadores voltarem ao presencial. E isso é bastante polêmico, bastante discutível, né, por meio mundo aí, e a situação está colocada. Porque tem uma legislação trabalhista e aí é aquele ioiô, né? Vai para cá, vai para lá, onde que vai, então? Porque alterações contratuais são permitidas em algumas situações, mas isso não é regra. Tá? Situações que há prejuízo ao trabalhador não pode acontecer, a alteração não pode se efetivar. E aí, pode, não pode, isso acaba desaguando no Poder Judiciário, é o juiz quem vai decidir. Caramba, novas circunstâncias. Como até o caso da menina lá que foi mandada embora, né? Via chat, ali online, né? E aí é, e Caramba. aí é contexto, não há proibição da demissão à distância. Só que, assim, dependendo do contexto em que o trabalhador se encontra, imagina que é um trabalhador doente, um trabalhador que acabou de ter alta, ou que tem uma doença grave, sabe? Então, essas minúcias acabam gerando discussões de discriminação, Uhum. de dispensa discriminatória, muitas vezes. E, aliás, minha especialidade, é algo a que eu me posiciono fortemente nessa questão de discriminação no trabalho. Assédio e discriminação, aliás, todos os tipos de violências que acontecem na relação de trabalho são o meu foco de trabalho hoje. Então, assédio, discriminação e adoecimento relacionado ao trabalho é a minha tríade, o meu foco principal hoje de atuação. Então, podemos dizer que para todo empresário sempre consultar um advogado.
Claro, claro. É que assim, a gente costuma pensar que no Brasil a cultura da prevenção ela ainda não é desenvolvida. Se houvesse, de fato, prevenção, grandes empresas multinacionais, elas já têm setores, né, renomados, setores bem desenvolvidos que aprimoram as práticas, mas mesmo assim surgem demandas. Imagina essas que trabalham muito bem organizadas, tem problema, imagina o mundo de empresas pequenas e médias que não tem, que não contrata advogado porque acha que é despesa e não investimento. Então, isso é muito comum. Então, a gente vê nos processos que a gente move, a falta de cuidado, de questões mínimas de segurança e saúde do trabalhador que não são observadas. Muitas vezes não é nem por maldade, é por desconhecimento mesmo, e ignorância no bom sentido, né, do empresário, Sim. que foca apenas no resultado, no lucro, mas ele não está pensando que aquele problema que ele não está observando, que está invisível para ele, pode virar uma bola de neve e amanhã ele vai ser condenado a pagar uma indenização que muitas vezes pode até inviabilizar o negócio dele. Exatamente. E tem empresas que fecham por conta disso, né? Uhum. E eu acho É. lamentável, porque é importante que os negócios existam, que haja realmente o empresário possa funcionar, possa desenvolver seu negócio. Mas é importante também observar que a lei não é inimiga de ninguém. A lei apenas ela tem que regrar e meio que é como observar um rito civilizatório. Porque o que acontece? O Brasil, Aham. a gente vai falando e chegando em temas conexos, né? O Brasil é um dos países que tem grande índice de trabalho escravo, por exemplo. Imagina se a gente não tivesse uma lei mínima como a gente tem, para É. barrar, para punir situações como essas, que são grotescas. Né? E cada dia, cada semana aparece um caso novo, e enfim. Então, é importante que haja realmente um modelo de regras, de normas, para colocar ordem, né, e conseguir gerir os conflitos adequadamente. Olha, eu como uma eu presa, já aconteceu de eu ser abordada por 2 vezes em circunstâncias diferentes, de pessoas, assim, que também contratam. Então, uma circunstância foi: "Olha, você", e falando para vários outros fotógrafos, tá? Numa live com mais de, sei lá, 200, 300 pessoas na live, falando assim: "Ah, eu comecei, contratando uma pessoa para cuidar da minha parte de vendas, só que ela era uma pessoa que eu pagava o quanto ela vendia, e não tinha nada de registro, de contrato, nada. Tipo, você pega uma pessoa ali, oferece para ela, te pago tanto por cada venda feita e tal, ou seja, sem nada, sem contrato, sem nada. E eu falo, cara, que loucura isso. E uma outra vez eu fui abordada por uma outra pessoa dizendo: "Olha, eu conheço fulana que está desempregada e ela tem muita personalidade que eu acho que seria uma boa auxiliar para trabalhar com você. E eu, se eu fosse você, pegava ela, pelo menos nesse começo, que você está precisando aí de mais braços, né, para fazer as coisas, e aí depois você registra". Como assim, entendeu? Como assim você faz esses malabarismos sem pensar no que é certo antes, né? Exatamente. Aliás, o outro dado o Brasil também bate recorde em número de trabalhos sem carteira assinada, né, sem observância do vínculo de emprego. E aí são muito comuns os processos de pedido de reconhecimento de vínculo no dia a dia, muito comuns. Assim, processo que envolve vínculo de emprego é tudo ou nada, mas quando é tudo, imagina a pessoa que trabalhou 5 anos, gera uma montanha de condenação para o empresário, né? Quando o empregado não consegue provar, obviamente a ação é improcedente, mas quando consegue, então e assim, claro, no Brasil a gente tem empresas que são muito pequenas que têm uma dificuldade, né, de arcar com encargos, com a situação regularizada. Esse é um ponto que é muito importante que seja discutido, né, através de políticas públicas, através de mais debates para pensar nesse empresário de pequeno e médio porte. A legislação ela vale para todos, então ela é uniforme.
Para as grandes empresas, isso não tem peso, porque elas, né, já têm estrutura, já têm... Mas para empresas pequenininhas, ou seja, é algo que eu entendo que deveria ser... ter uma regra específica para os pequenos. Obviamente, não é tirar a carteira assinada, mas ter uma regra em que haja uma facilitação para que o negócio não fique inviabilizado. Exatamente. É, e aí acabam acontecendo todas as coisas que a gente vê por aí, né? Sim. Eu não consigo imaginar fazer uma coisa sem pensar em fazer o que é certo. Então, quando eu ouço essas coisas, eu falo, como assim você está me trazendo esse tipo de coisa, né? Para mim não cabe, porque você tem que imaginar que ali é uma pessoa. Eu me coloco no lugar dessa pessoa. Eu também me sentiria desprivilegiada no que é certo, no que está na legislação. E, bom, hoje, neste momento, essa pessoa pode até estar te fazendo um favor, né? Mas até que ponto? A gente nunca sabe, a gente não conhece. Essa pessoa vira ali na esquina e vai abrir um processo. Vai. E vai, Então, e vai ela está no mesmo. direito, além de tudo, ela está no direito. E vai mesmo. É que aí é uma questão, são duas questões que andam juntas, é a questão da legalidade e a questão da ética. Uma coisa é cumprir a lei, outra coisa, e aí entra a questão dos relacionamentos, isso é muito complexo, né? É, Então, eu sempre falo, se em algum momento eu tiver numa situação em que tenha que optar entre a lei e a ética, é uma situação, sabe, limite, extremamente... Eu vou para a ética, claro, mas, assim, se for uma situação radical, extrema mesmo. Na normalidade, a gente precisa cumprir as duas coisas, tem que andar, né, nos trilhos. é verdade. Bom, esse assunto dá pano para manga, né? Mas eu queria aqui entrar um pouquinho até antes, assim, de saber um pouco mais sobre você e como foi para chegar até o que você faz hoje. Houveram fatos, coisas que te inspiraram? Como foi essa construção para você chegar onde você chegou hoje? Bom, aí é realmente uma história longa que eu vou tentar resumir. Eu venho de uma família muito humilde, né, eu sou de Pernambuco, e perdi o meu pai muito cedo, vítima de acidente de trabalho, inclusive. Então, esse foi o primeiro grande momento que me marcou. Eu era criança, mas, assim, durante a vida, isso marcou, né? Nossa, perdi um pai vítima de acidente de trabalho por uma morte estúpida, e isso marcou em todos os sentidos, né? A gente tinha uma vida equilibrada, e de repente tudo virou do avesso. Minha mãe tinha a mim e ao meu irmão, e aí ela Você teve tinha quantos anos? tinha quatro, meu irmão tinha um e meio. E aí minha mãe teve que começar a buscar saídas para nos criar, com o auxílio da nossa avó também, e a gente morava em Pernambuco, mas nossa vida, até então, com meu pai, era boa. Depois começou, assim, virou do avesso, porque minha mãe teve que procurar trabalho, né? E minha mãe sempre trabalhou em trabalhos mais chão de fábrica, tipo empregada doméstica, auxiliar de limpeza, esses trabalhos mais de mão de obra mesmo, física. E aí ela teve que vir para São Paulo algumas vezes, e aí nos deixou lá com a nossa avó, ia e voltava, passava um ano, dois, e assim foi, essa gangorra de dificuldades. E aí, com isso, eu fui crescendo, fui assim, desenvolvendo um senso de justiça, observando o mundo ao meu modo. Eu tenho uma característica de ser bastante observador e de tentar entender bastante, como é que eu posso definir? Tem uma veia meio investigativa, eu gosto de investigar as coisas, tentar entender. E aí o direito foi aparecendo naturalmente, sabe? Tentar entender o mundo da sociedade, como que a gente está organizado, por que, que a gente está estruturado dessa maneira, por que, que as injustiças acontecem. Então, isso foi surgindo naturalmente, somado ao meu hábito de leitura que foi se desenvolvendo. Eu sempre, na minha casa, fui o que mais sempre tinha interesse em conhecer, em estudar, era muito dedicado. Então, o direito apareceu dessa maneira. E aí, quando a gente veio para São Paulo, eu já estava no início começando o ensino médio, e aí eu tinha
assim, pensava, eu sempre colocava pensava um passo além. E agora? Estou no ensino médio, como é que eu vou chegar? Como é que eu vou realizar aquele sonho aquela meta de fazer faculdade para conseguir o meu equilíbrio financeiro? Porque desde a morte do meu pai existia uma situação de instabilidade, sabe? Aquela sensação de instabilidade, eu sei hoje, mas não sei amanhã, e aí dependendo de recursos mínimos. E lá em Pernambuco a gente passou muitas dificuldades, tanto que a gente decidiu vir para São Paulo. E aí a nossa luta aqui foi bastante dura também. Minha mãe teve mais 2 filhos, que são meus 2 irmãos mais novos, então nós somos 4 irmãos. E, e aí, enfim, fiz o ensino médio, e durante o ensino médio eu arrumei um emprego aos 15 anos, que eu também sempre fui muito ativo em buscar me ocupar. Quando eu cheguei em São Paulo, eu procurava emprego, procurava, não encontrava até o momento que eu consegui. E aí foi uma experiência muito boa, o tempo que eu tive carteira assinada. Eu aprendi bastante, eu desenvolvi muitas habilidades, fiz muitas amizades. E quando eu estava próximo de terminar o ensino médio, a empresa onde eu trabalhava foi vendida para outra. E eu estava prestes a querer sair de lá, mas aí apareceu uma oportunidade. A empresa ela custeava uma parte, uma fração de uma faculdade. Falei, peraí, então deixa eu segurar um pouquinho mais aqui a minha pressa de sair dessa empresa, porque agora surgiu uma oportunidade. E aí eu tinha prestado um vestibular no ano anterior para uma universidade pública, mas não tinha dado certo, que até criei uma certa frustração na época. Mas eu falei, não consegui por essa via, vou conseguir por outra. Não importa se o caminho vai ser torto, mas eu vou conseguir. E aí eu, com muito esforço, a ajuda da minha mãe também, consegui entrar numa universidade privada. Foi difícil, foram 5 anos muito complicados, muito difíceis mesmo, de privações, mas ao final, enfim, mesmo ao final, eu tive aí aquele momento, aquela fase da OAB que tinha que pegar a carteira, a inscrição, e aí só que eu não era mais nem estagiário, nem era advogado ainda, então havia um limbo aí, uma situação, e eu não conseguia ocupação em lugar nenhum, até que eu consegui finalmente passar na OAB, e, e aí inicialmente eu comecei a me aventurar de maneira autônoma. Só que a primeira experiência não deu certo. Fiquei 6 meses no escritório, com um arranjo lá com alguns amigos de faculdade, mas não deu certo. Uma coisa totalmente sem estratégia, totalmente criada com pessoas que não faziam parte, não eram advogados, que também faziam parte. Alguns colocavam dinheiro, outros não, outros só o trabalho. Eu, por exemplo, só colocava trabalho, eu não tinha dinheiro. E aí, enfim, não deu certo, sabe? Implodiu o negócio. E aí, em seguida, foram 6 meses. Em seguida, A gente ri hoje, mas na época devia ter sido muito duro. foi muito complicado. E assim, não tinha, sabe? Não tinha grana para pagar nada. Sabe, eu me estava formado, mas eu falava, e aí? Mas e aí? Cadê o dinheiro? Como é que paga as contas? Teve época nessa primeira fase aí, chegou, aí eu comecei a fazer audiências para terceiros, contratado para fazer audiência avulsa, sabe? Teve época que uma vez eu não tinha dinheiro nem para pagar o trem, sabe? E aí eu tive que pedir para passar na catraca. Meu, gente, eu imagino isso hoje. Nossa, que coisa, viu? Que necessidade que foi, que perrengue foi aquela época. E em seguida, eu entrei num departamento jurídico de uma empresa aqui no Campo Belo, no hospital, um departamento jurídico de um hospital. Ele foi liquidado, então ele não existe mais. Só que eu fiquei só um período da experiência, carteira assinada. Então, foi uma experiência como advogado com carteira assinada. Foi interessante, uma experiência boa, mas depois eu saí. Aí, depois que eu saí, eu realmente comecei a me organizar, comecei a trabalhar para diversas pessoas. E aí eu não atuava de maneira especializada. Eu fazia tudo. Trabalhista, criminal, atuei em alguns casos criminais, né? Questão tributária, questão de contratos de locação, questões cíveis gerais, imobiliário, questões de família, união estável, divórcio, tudo, tudo, tudo. E aí eu fazia a minha renda com os casos que eu pegava. Não havia ainda essa ideia de home office e tal, então era tudo, enfim, eu trabalhava na minha casa, mas
de maneira muito precária mesmo. E aí, todo dia, quase todos os dias, tinha que ir ao fórum, porque não tinha o processo eletrônico ainda, em 2008, entre 2000 o processo eletrônico começou, acho que, em 2014 para 2015. Então, tudo era na raça, no ombro, carregando processo, caixa, enfim, até hoje eu tenho umas sequelas de carregar tanto peso. Eu sinto né, no corpo aquilo ali. Naquela época dos processos físicos, né, carregar aqueles pesos enormes. E aí eu tinha que ir para o balcão do fórum, esquentar a barriga no balcão do fórum para tomar providências. E aí eu fazia esses casos por conta própria, atuava como advogado de maneira autônoma assim, inclusive até para a empresa, eu fazia pequenos contratos, dava pequenas consultorias, sabe, fazia contrato de partido, que é aquele que a empresa paga mensal. Então, aí eu fazia uma renda, enfim, ali foi um embrião do meu desenvolvimento. Comecei, paralelamente, a investir também mais nas audiências que eu fazia de maneira avulsa. Aprendi bastante fazendo audiência externa para outros escritórios, audiência para empresa e tal. Desenvolvi uma grande bagagem nisso aí. Até que em 2013, início de 2013, eu abri um escritório, voltei a pensar na ideia de formalizar algo, trabalhar de maneira mais estruturada, e aí fiz uma proposta a um amigo, um grande amigo, e fizemos uma sociedade. Aí entrou um terceiro, e aí essa sociedade engordou, e ela durou até 2020. Tivemos muitos sucessos, muitos crescimentos, muitos ganhos naquele período, muitos aprendizados. Mas, assim, foi uma experiência de 6, 7 anos muito rica. E, assim, é rica porque nós erramos muito, mas esses erros serviram para trazer aprendizados que hoje eu tento aplicar na minha atual formação do meu negócio. Né? Naquela época, a gente não fazia tudo de maneira amadora, não tinha algo de profissionalizar o escritório, não, era tudo muito precário mesmo, tudo muito precário. As relações com as pessoas não eram formalizadas, série, mas assim, a gente teve muito resultado positivo também, muito. E tanto que nos deu força para a gente ser o que a gente é hoje. E aí, o que acontece? Até a pandemia, para falar sobre os nossos pontos, né, de grandeza, de crescimento, construímos 4 escritórios físicos na capital. A nossa meta era, vamos criar 10 escritórios até 2023, 2013 em diante, essa foi a meta. Criamos 4, e foram 4 escritórios que nos deram muito trabalho, muitas dores de cabeça, mas também muitos resultados, cada um numa ponta da cidade, com equipe própria e tudo mais. Aí veio a pandemia e acabou com tudo. A pandemia detonou tudo. A gente teve que fechar. Mexeu com tudo, né? Mexeu com todas as estruturas. Fechamos, porque vamos para o home office, vai ficar pagando aluguel para quê? Não faz sentido. E a gente não sabe até quando vai essa pandemia. Fechamos 2 inicialmente, aí depois fechamos o terceiro, que era o do centro, que a gente tinha mais carinho, assim, nossa, era um lugar muito bem posicionado, muito bem construído, assim, a nossa organização, nós investimos bastante, e aí não deu, mas enfim, com dor no coração, falei, vamos fechar porque estamos pagando aluguel caro e não estamos tendo retorno ali, vamos pegar a grana que a gente investe no aluguel aqui, no custo mensal, e fazer investimento em outra área do escritório para o nosso crescimento. E aí fechamos, realmente esse escritório do centro, a unidade que tinha sido a primeira criada, foi uma dor, a gente fechou com dor no coração. E aí ficou a última, que era a unidade que a gente chama de unidade Grajaú. Ela foi fechada recentemente, ela durou, né, até a nossa dissolução, porque aí o escritório, durante a pandemia, a gente chegou a sociedade balançou, né, ela já estava numa situação com algumas dificuldades, tanto por conta da pandemia, mas por conta também de rumos que os próprios sócios queriam tomar diferentes. E aí repensamos tudo e falamos, bom, vamos dissolver, cada um refaz a sua advocacia, mas, assim, mantivemos as relações intactas, né, preservamos tudo e continuamos fazendo parcerias. E aí eu reformulei o escritório, que antes tinha um outro nome, e aí passou a chamar somente Gueiros Advogados, mas a minha felicidade é que eu consegui trazer comigo
O DNA do escritório construído em 2013, parte da equipe, 80% continuou comigo, e é que continua até hoje. Então, assim, as pessoas que eu construí relacionamento lá atrás, elas continuaram comigo até hoje, e aí hoje a gente desfruta desse novo momento de reconstrução. Nós iniciamos a nova formação em início de 2022, o primeiro ano foi de carreira solo, digamos assim, foi difícil porque assim, a gente falava, meu Deus, será que eu vou conseguir pagar a despesa do mês que vem? Porque a gente teve muita despesa para pagar a dissolução e os acertos né, até ali. Falar, não, a partir de Uhum. agora tem o antes e o depois, mas esse antes eu preciso deixar ele certinho, né? Pagar o que É, devo. E aí foi difícil, porque, enfim, os resultados não eram ilimitados. E aí 2022 foi um ano bem magrinho. Mas deu certo, no final das contas eu respirei, eu falei, nossa, ufa, deu certo. E aí não teve nenhum problema com, não vou conseguir pagar o pessoal, vou ter que tirar alguém. Não, felizmente não aconteceu. 2023 foi um ano mais de respiro. 2023 foi um ano de, nossa, agora a coisa realmente a gente começa a colher dá para fruto. olhar para outras coisas, outros projetos, outras, né? 2023, então, foi um ano frutífero, realmente um ano muito positivo para o Gueiros Advogados. E 2024 tem sido um ano de pensar em outras possibilidades, em crescimento, em investimentos e em novas ideias, e enfim. Então, eu tenho muito orgulho dessa. Tem gente que não dá valor ao seu passado, à sua bagagem, mas assim, não, eu aproveito cada detalhe, tudo aquilo me trouxe ensinamento. Então, é isso, quem eu sou, é o que eu sou, não tem como negar isso. Exatamente. Então, eu vivo e partilho dessa história, que é dela que virá o meu futuro. E provavelmente muitos outros advogados, ouvindo a sua história, podem se identificar, porque também passam por muitos perrengues, né, até se consolidar na carreira. Então, isso que você relatou, às vezes, poxa, eu tenho que ir lá, mas não tenho nem como pagar a condução. Então, assim, é uma realidade vivida por muitos advogados início de carreira, né? Não é todo mundo que tem essa estrutura que a gente costuma ver como a nossa inspiração de advogados já muito bem consolidados, e você achar que vai ser isso, que vai ser esse mar de rosas, esquece dos espinhos, né? Tem que esquecer o glamour, gente. A advocacia é o que eu falo. Nós temos que entender que profissão é profissão. Qualquer profissão precisa ser valorizada e respeitada. O fato de a gente ser advogado não nos traz nenhum senso de, não deve nos trazer nenhum senso de superioridade. Tem advogado que trata mal pessoas de profissões que não existem, que não são intelectuais, mas isso não existe. A advocacia precisa ser entendida, compreendida como uma profissão operária também. Eu me sinto um operário do direito, então, assim, todo dia eu estou lutando para que, Uhum. né, a ferramenta do meu trabalho, também tem uma ferramenta, no meu caso é a palavra, o uso da palavra escrita oral, né, a lida com a resolução de conflitos, mas, assim, minha profissão não é superior ou melhor que nenhuma outra, são complementares. Cada profissão tem uma função na sociedade. Então, eu respeito Exato. humildemente e me coloco de igual para igual com qualquer outro profissional de qualquer outra área. Então, até porque minha história já me mostra isso. Né? Como eu falei, minha mãe vem de uma profissão humilde, considerada humilde, e então eu respeito muito. Aliás, eu respeito muito os trabalhadores domésticos, porque assim, eu me identifico justamente com isso. Minha mãe foi empregada doméstica, meu pai foi caminhoneiro. Então, assim, imagina, trabalhadores realmente brasileiros, né, assim, tipicamente. Então, É. E é importante isso que você está dizendo, Josivaldo, que toda profissão é uma profissão, é isso que você disse. A gente tem que respeitar cada uma, né, fazendo aquilo que está fazendo, a profissão que está exercendo, né, tem que ter o seu respeito, o seu devido respeito, até porque todos são importantes,
né? O que seríamos de nós se não fossem os produtores que estão lá na lida, na agricultura, e cada profissão, todas as profissões, todos merecem respeito, né? Exatamente. E como advogado de trabalhador, isso ressoa muito forte para mim, né? Quando eu atendo um trabalhador humilde, eu dou o mesmo tratamento que eu dou quando é um autoempregado, um executivo. Por quê? Porque a pessoa ela está ali, ela quer ter a sua dor solucionada. E às Uhum. vezes é o único momento que ela vai ter ali na vida para ela reivindicar aquilo ali. Depois ela não terá mais. Então, é, eu sempre difundo na minha equipe essa coisa da humanização do nosso trabalho. A gente precisa expressar isso em cada ato que a gente faz, porque tem que fazer sentido. Não é simplesmente eu faço advocacia para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência e ele vem. Se você trabalha bem, trabalha com estratégia, você consegue ganhar dinheiro. Mas tem que ter propósito, tem que ter sentido. E no É. meu caso, na minha advocacia, na minha equipe, eu difundo isso todos os dias. Tem que fazer sentido. E no meu caso, felizmente eu tenho uma equipe que me dá orgulho, porque eles estão comprometidos, eles realmente se dedicam a cada cliente, é algo incrível. Então, assim, na minha equipe ninguém toca. Tá? E também foi uma construção, né, de tantos anos. Então, tá aí contigo até hoje. Isso é muito legal. Você acha que teve alguma coisa em específico que a gente poderia dizer que foi essencial para você chegar onde você chegou? Ah, olha, eu posso, se eu puder destacar uma coisa só, eu acho que é a persistência, tá? Você não desistir e enxergar possibilidades é importante. O que acontece? Isso serve realmente para outros jovens advogados aí, outros jovens profissionais que estão aí querendo, não só na advocacia, mas em qualquer área, conseguir um lugar ao sol. Normal, o mais comum é a pessoa não ter a ajuda de ninguém, não ter mentoria de ninguém. Eu não tive mentoria de ninguém para conseguir descobrir. Talvez se eu tivesse tido um apoio eu nunca tive raízes de advogados na família, então se eu tivesse tido isso mais cedo, talvez eu tivesse avançado muito mais cedo. Quem já vem, né, com estrutura, vai para a faculdade já porque o pai já tem Sim, escritório, assim, teoricamente mais fácil. meio caminho andado, né? Já vamos dizer. Não, a gente, como eu falei no início, aqui eu demorei, depois que eu peguei a carteira, a minha inscrição, uns 4 anos para conseguir entrar no eixo e falar, entrei na pós-graduação, agora eu descobri que realmente é isso que faz sentido para mim. Antes eu ficava, sabe, ali pairando, tentando, fazendo um pouco de coisa, e aquele clínico geral, mas o clínico geral, não tem reconhecimento, ele não reluz, né, não há um reconhecimento. Então, comecei a fazer a pós-graduação, ali mas assim, não significa que a pós-graduação ela vai abrir cabeça, não é necessariamente, apenas foi um dos passos que me ajudaram a descobrir o meu foco, mas não é necessariamente a pós, né? Tem que fazer pós para poder descobrir, não, independente disso. Mas, no meu caso, foi isso, a persistência, por não ter ninguém para me auxiliar, eu tive que insistir, falei, não, é isso, é isso, é isso, não vou. No passado, alguém me falou assim, que eu não tinha vocação, que eu não tinha jeito para advogado, antes de eu mesmo começar a faculdade. E aí, eu falei, não, peraí, porque assim, as pessoas, e aí tem um problema muito sério com a questão dos padrões sociais, né, de comportamento, inclusive. As pessoas estereotipam as outras. Advogado tem que ser aquele que tem aquele perfil. Gente, não é assim, não é assim, não tem que ser assim. Eu tenho o meu perfil, né, singular, mas eu posso também ser advogado. Se eu entender que eu tenho vocação, descobrir que eu tenho vocação, por que não? Eu vou exercer ao meu modo a minha advocacia. Mas eu recebi isso no passado, e na verdade isso serviu como um estímulo, sabia? Eu falei, não, eu vou provar, mas não vou provar para essa pessoa, vou provar para mim mesmo que eu posso fazer, que eu sou capaz, sim, e eu vou chegar muito longe, sim, sendo eu mesmo, sem precisar criar fórmula, sem precisar representar um personagem. Até porque isso é algo pré-estabelecido na cabeça dessa pessoa que te disse, né?
é uma formatação na cabeça dessa pessoa ou de algumas pessoas, mas isso não é uma regra, né? Aliás, regras, elas existem para serem quebradas, Exatamente. né? Então a persistência somada com essa a minha obstinação de não tem uma questão, a gente precisa colocar para fora nossa força interior, independente de você não ter a ajuda do mundo, você precisa falar, nossa vida é única, eu preciso fazer algo por mim, e no meu caso sempre foi assim, fazer algo por mim e pelas pessoas que estão ao meu redor, preciso transformar. Tá? Minha passagem pela Terra é única, nossa passagem por aqui é única, nós não temos provas, pelo menos, de que vamos voltar, então vamos aproveitar ao máximo. Se é para aproveitar ao máximo, vamos semear coisas boas, vamos produzir, vamos tentar transformar, fazer do que a gente, dentro do nosso espaço, o melhor possível pela gente e pelas outras pessoas. Então, é essa a ideia. Então, do meu trabalho, eu uso esse tipo de princípio para fazer acontecer. E eu tenho consciência de que os problemas ainda existem, todos os dias a gente tem desafios, dificuldades, né? Tem dia que a gente acorda e fala, nossa, mas não dá, hoje eu não estou conseguindo produzir, ou porque aconteceu alguma coisa aqui no meio do caminho, mas a gente sempre renova as energias e volta a falar, não, vamos conseguir, porque não tem como a gente recuar, né? Daqui para frente, e aí? Do É jeito daqui para frente. a gente vai ter que ir, vai ter que gerar, vai ter que sobreviver. É Então, eu uso isso. isso como princípio. E teria alguma coisa que você gostaria de deixar como recomendação para quem está nos assistindo, que chegou até aqui no nosso vídeo? O que eu posso dizer? Insista, insista. Se você está começando, primeiro tente descobrir se o que faz, se o que move você é algo que você está sendo, algo que não é o seu objetivo, mas você está apenas sendo conduzido, ou seja, você não descobriu ainda o que você quer, porque se é esse o caso, é bom seguir outro caminho. Assim, o que eu quero dizer com isso? Não siga o sonho dos outros, siga o seu. Porque, sabe, eu percebo que há pessoas que entram numa faculdade, porque alguém falou que dá dinheiro, alguém falou que meus pais falam, pense no qual é o seu, descubra qual é o seu talento, qual é o seu superpoder, que é isso que vai fazer você se realizar e você ser útil para as outras pessoas, independente de dinheiro. Claro, o dinheiro precisa ser colocado em xeque também, porque sem dinheiro, no mundo, nosso mundo, nessa formatação, a gente não consegue, né, ir adiante, não consegue nem pagar as contas. Então, mas coloca um elemento assim, ó, eu quero fazer algo que me dê também satisfação, faça sentido. Então, busque na vida algo que faça sentido. Acho que é isso é o essencial. Boa. E, bom, estamos caminhando aqui para o final, já está terminando. Queria que você deixasse aqui uma frase ou um livro que você gostaria de deixar aqui para os nossos finalmentes. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu sigo a essência dela, que ela diz assim: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. É uma frase do Paulo Freire. Então, a questão do conhecimento, para mim, ela é central, e é algo que me impulsiona, e eu tento sempre compartilhar isso com as pessoas, porque com o conhecimento e a atitude, a gente consegue realmente subir degraus. Aliás, no meu perfil no Instagram, que é realmente minha vitrine do meu escritório, que é um escritório digital, eu sempre uso essa mensagem central: conhecer e usar o conhecimento a nosso favor, né? Isso faz a gente se fortalecer, vencer, vencer adversidades. E então, assim, claro, essa frase ela diz também o seguinte: independente do conhecimento formal, todo mundo tem um conhecimento, já tem uma bagagem em si, ela já traz em si uma bagagem, e isso é riqueza, isso é rico. Então, não pense que porque você não tem uma formação técnica ou uma faculdade, você é menos, né, em alguma coisa. Não.
você tem uma riqueza, uma história, e essa história é rica. Isso pode ser aproveitado de muitas maneiras, no campo, na vida e em alguma profissão. Então, é isso. Eu acho que a nossa bagagem precisa ser compreendida. A gente precisa realmente ter isso como algo, como um poder da gente. Tá? É, Então, eu acho que é como se fosse isso que você disse, é como se fosse o tempero, é aquilo que faz a diferença de uma pessoa para outra, né? Eu perfeito. digo que mesmo que você tenha gêmeos que moraram ali por muitos anos, ainda os dois vão ser temperamentos, coisas diferentes um do outro. A mesma ação que os dois estejam vendo, um vai interpretar de um jeito, outro vai interpretar de outro jeito. Isso Então, que é cada um bacana, tem o né? seu temperinho. Isso que é bacana na vida, né? Nas interações sociais. É isso mesmo. Bom, e eu gosto de reforçar, eu fotografo muitos advogados e eu falo, cara, contrate um advogado, converse, faça, mesmo que seja um atendimento pontual, né, Josivaldo, assim, olha, é por aqui, eu tenho que fazer isso ou não, como que tem que ser, porque é o que você falou, você trouxe aqui, que é trabalhar esse preventivo, às vezes, e muitas vezes, eu imagino que esse preventivo, ele vai fazer com que você economize até dinheiro, não é um gasto. Porque você imaginar que essa pessoa depois, diante de circunstâncias que depois podem ir para uma causa, o que você vai gastar na causa vai ser muito pior, vai ser um gasto muito mais excessivo Muito. por não ter feito o que deveria ter sido feito, né? Isso. E assim, ouça seu advogado, mas implemente as práticas. Eu vejo muita gente que, tem um advogado, mas o advogado só figura. Não, é importante que as orientações sejam implementadas para ter resultado. Ainda tem essa, né? É, Ai, bom, eu quero deixar aqui o espaço aberto, se você quiser finalizar com alguma coisa, falar o que você sentir que você quer falar, então eu deixo aberto aqui para a gente ir para o final aqui do vídeo. Não, quero apenas destacar a minha satisfação, a minha alegria em estar nesse espaço aqui, conversando com você, e, enfim, nesse espaço aqui que o seu público terá acesso, vai assistir, para destacar isso, realmente a minha felicidade em compartilhar essas histórias, compartilhar esses insights, trocar esses insights aqui contigo, e que para mim é uma felicidade, né? A vida é uma construção, é um espaço em aberto, né? Ou melhor, é um campo em aberto ainda da gente criar, construir, transformar. Isso que é desafiador. Então, isso me instiga a cada dia a criar, enxergar novos horizontes, digamos assim. Olha, a honra é minha de ter vocês aqui, ter você aqui hoje comigo, porque a gente acaba, né, conhecendo um pouquinho de cada um de vocês antes de fotografar, e tem cada história tão incrível, então eu falei, por que não trazer essas histórias para que as pessoas também conheçam, possam se inspirar, outros advogados possam se identificar com uma parte da sua trajetória, e até se inspirar no sentido de faz parte, mas eu vou conseguir, enfim. Então, tem muitas coisas muito legais aqui nesse vídeo hoje, e eu é que tenho que agradecer pelo seu tempo, a sua disponibilidade, por nos conhecermos e poder estarmos aqui hoje, nesse episódio. Então, muito obrigada mais uma vez. Imagina, o prazer é todo meu, realmente, eu te parabenizo pela iniciativa, tá? Esse tipo de proposta enriquece, né, o conteúdo que você vai divulgar, enfim, é algo que realmente tem valor agregado. Então, aliás, pessoal que segue a Érica, que, enfim, que é o público-alvo dela, fiquem atentos a esses conteúdos, porque é coisa de alto nível, tá? Então, eu agradeço bastante, fico muito lisonjeado por ter sido convidado, e te agradeço, viu? Muito obrigado mesmo.
Imagina. Eu que agradeço. Vou deixar os contatos do Josevaldo aqui embaixo. E não esqueçam de segui-lo, seguir nas redes sociais. E quero mais uma vez aqui agradecer quem esteve com a gente até agora. Deixe os comentários, compartilhe com seus amigos e dê esse apoio para nós que estamos aqui também com esse intuito de compartilhar um pouquinho das histórias. Então, muito obrigada a você que esteve com a gente aqui até agora. Então, fique ligado até a próxima edição. Obrigado.